Meus irmãos, graça e paz, que Deus em Cristo esteja abençoando a sua vida, o seu ministério, sua casa, sua família. Como eu prometi, a gente está gravando uma série, né, sobre autoridade e submissão, baseada aí no livro de Watchman Nee. E claro que tem meus comentários, as minhas formas de interpretar. E a gente vai gravar agora o segundo vídeo, que vai falar da autoridade do homem sobre a mulher, dentro dessa série de autoridade e submissão. Então assista até o final, dá o teu like, compartilha, porque isso ajuda o vídeo a andar, né? A atingir pessoas que a gente não conhece. E eu ganho meu galardão por ensinar e você ganha o seu por compartilhar. Então vamos fazer essa parceria, amém? Você dando like, compartilhando, vai ajudar muitas pessoas. Esse é um assunto que precisa ser melhor entendido, e esse é o meu propósito. Porque algumas mulheres, elas piram, elas têm urticárias, né? A pressão sobe quando se fala em submissão ao homem, ao seu esposo. E as feministas dizem ser submissa nunca. Essa conversa é papo de machista preconceituoso. E esse assunto, ele já chegou na igreja. A igreja está no mundo, queremos ou não, em algum momento ela é contaminada por aquilo que o mundo ensina e prega, por pessoas que não vigiam e querem e trazem isso para o seio da igreja. Então, lá em Efésios, no capítulo 5, e no verso 22, está escrito: mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Do mesmo jeito que você é submissa ao Senhor, isso é, se você é submissa ao Senhor, você se submete ao seu marido. Por que como ao Senhor? Porque esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Então, as responsabilidades do matrimônio, do casamento, inclui que a mulher seja uma ajudadora, seja submissa, seja administradora do lar. Então, ser ajudadora do marido é a primeira menção que Deus aponta do papel da mulher no casamento. Está lá em Gênesis 2:18. Essa tarefa, né, essa missão, ela tem sido mal interpretada por homens e mulheres. Pois só como algo depreciativo, como se a mulher fosse apenas uma serviçal. Quando Deus definiu o papel da mulher, ele não estava rebaixando a mulher, mas exaltando-a. A mulher é como a copiloto de um avião, ou seja, na impossibilidade do piloto, que é o marido, atuar, ela assume o comando. Quantas mulheres já fizeram isso de maneira maravilhosa? O marido adoece, perde o emprego, né? Ou está enfrentando uma dificuldade. Quantas mulheres não assumiram lá? Então o Criador percebeu que o homem precisava de uma ajudadora, porque ele seria incapaz de fazer tudo sozinho, e que a mulher é a pessoa mais qualificada para exercer a função de ajudadora. Exatamente porque ela oferece ao lar algo que o homem não tem. Por isso Deus determinou que o marido e sua esposa são um por se completarem, diz o pastor Luciano Subirá. Então alguns maridos não entendem isto, que a mulher está ao seu lado para ajudá-lo e não para tomar ou concorrer com a sua autoridade, mas contribuindo com sugestões e bons conselhos. Assim como uma equipe que toma decisões juntos. Lá em 1 Samuel, no capítulo 25, verso 37 e verso 38, eu quero ler aqui com você. 1 Samuel, capítulo 25, verso 37 e 38, diz assim: pela manhã, então, Nabal, já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra.
Passado uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. Por que isto aconteceu? Porque Davi, ele diz para Abigail, que era a esposa de Nabal, que bendito seja o Senhor de Israel, que enviou Abigail ao seu encontro. E Davi diz para ela: bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Ou seja, Davi ia matar o marido dela por negar a ajuda a Davi num momento muito delicado da vida de Davi. Então Abigail se apressou, foi ao encontro de Davi. E porque tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, se tu não te apressasses e não vieres ao encontro, não teria ficado a Nabal até amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino da tua casa. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz a tua casa, bem vês que ouvi a tua petição e a ela atendi. Só voltou Abigail a Nabal. Então voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei, o seu coração estava alegre, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito, até o amanhecer. Porque pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher deu a entender aquelas coisas. Ou seja, a imprudência de Nabal, a sua arrogância, a sua petulância, foi consertada pela prudência da sua mulher. E Davi poupou a vida dele, embora depois Deus não a tivesse poupado. Então, amados, outro exemplo de que a mulher sábia edifica, aconselha de modo correto, foi a mulher de de Pilatos. No julgamento de Jesus, quando ela mandou um recado para Pilatos: olha, não te metes com este homem, pois eu tive um sonho muito terrível, muito assustador com ele. Pilatos ouviu o conselho e aí ele decide lavar as mãos. Não toma partido naquilo que estava sendo proposto pelos judeus. Outro caso foi o de Abraão e Sara, lá em Gênesis 21:12, quando Abraão atende a sua mulher Sara em tudo que ela te disser, disse Deus para ele. Em outras palavras, Deus estava dizendo: sua mulher está certa, ela tem razão. Escute o conselho dela, Abraão. Então, lá em Provérbios 14:1, que vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, muitos maridos não recebem nenhuma palavra de encorajamento ou de motivação por parte de suas esposas. Por serem mulheres insensatas, inconsequentes, de difícil trato e difícil entendimento. Ou seja, brigam por tudo e por qualquer motivo. Então a mulher sábia sempre será ajudadora. Assim como diz o ditado, por trás ou ao lado de uma grande mulher, sempre há, de um grande homem, sempre há uma grande mulher. Matthew Henry, ele afirmou: a mulher foi feita de uma costela tirada do lado do homem, não da sua cabeça para governar sobre ele, nem de seu pé para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser igual a ele. Foi tirada debaixo de seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Então, submeter-se a estar debaixo de uma missão, mulheres. Que missão? A missão que Deus deu a seu marido, que foi de cuidar da criação de Deus, lá em Gênesis 18,
2,18. Que seja idônea, ou seja, compatível. Que seja auxiliador, ou seja, que dá sustentação, que resguarda, que aconselha, que quer o melhor. A disjutora é aquela que percebe o inimigo. Então, ela cuida das costas do marido, ela está na sua retaguarda. Enquanto ele cumpre a sua missão de cuidar da criação de Deus e da sua missão de ser o provedor do lar. Ele precisa de tranquilidade para realizar essa missão. Por isso ele precisa saber que na sua retaguarda, ao seu lado, está uma mulher que Deus deu para ser idônea, auxiliadora e adjutora. Está faltando o entendimento dessa missão por homens e mulheres, por isso, essa grande confusão. Lá em Efésios 5:23, está escrito, porque o marido é a cabeça da mulher. Por que isso? 1 Timóteo, no capítulo 2, 1 Timóteo 2, quero ler com vocês do verso 12 ao 15. E não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formada Eva. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, por que o homem é o cabeça? Porque ele foi formado primeiro. E continua. E Adão não foi iludido, mas a mulher é que foi iludida, ela que foi enganada, continua o texto. Foi ela que caiu em transgressão. Todavia, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer na fé e amor e santificação, tendo bom senso. Então, por isso é que o homem é o cabeça. Significa que o homem sendo cabeça é aquele que cobre, que circunda, né? que protege, que supre. Ser a cabeça não é dar murro na mesa, fazer ameaça, ser exigente. Ser cabeça na visão de Deus, que estabeleceu esse princípio, para que uma ordem fosse estabelecida. É ser supridor, protetor, para que não haja uma anarquia no lar, mas alguém vai ser o cabeça e os outros se submetem. Qual é o problema, minhas irmãs? Qual é o problema em aceitar isso? Essa confusão se instala quando o princípio de autoridade estabelecido por Deus é quebrado. O homem quebra esse princípio de autoridade delegada a ele como uma missão quando ele usa da força, da gritaria, faz ameaças, é bruto. E a sua missão não pode ser exercida. E a mulher quebra quando não quer se submeter. Então, o princípio dessa autoridade no lar, conferida ao homem, é de complementação. Um depende do outro. O corpo da mulher vai pertencer ao seu marido, assim como o do marido vai pertencer à sua mulher. Essa autoridade do homem foi delegada por Deus. 1 Coríntios 11, 7 e 9. Então, na verdade, além da submissão a Deus, a Bíblia fala sobre a submissão entre todos. Efésios 5:21 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor, maridos e mulheres. Significa viver pensando no bem do lar, deixando de ser egoísta, cuidando apenas de si. Submisso é estar pronto para abrir mão dos seus próprios desejos,
se isso for melhor para o seu próximo. Então é preciso entender que submissão, queridos, não é pejorativo. Então, o que não significa submissão? O que não é submissão é concordar com tudo. Por exemplo, se o marido é um incrédulo, se ele disser, você não pode seguir ao seu Cristo, em nossa família nós seguimos outros deuses. A esposa cristã deve responder, lamento, mas eu sigo o mestre. É possível ser submissa e se recusar a pensar da maneira que seu marido quer que você pense. Embora ele pertença, adore a outro Deus, você é esposa e não deve se divorciar por causa da religião. Você deve dizer, eu sou submissa a você como meu marido e não a sua religião. É preciso que haja estabilidade na família e essa é uma construção dos dois. Ser submissa não significa, mulheres, que você casou e deixou o seu cérebro lá no altar. Qualquer homem que diz, nesta família a função de pensar é minha, é um doente. Tem uma visão equivocada da sua autoridade. A submissão nunca deixa o cérebro no altar, mulheres. A liderança do homem não significa que ele não precisa ouvir sua mulher. Liderar nem sempre significa ter a última palavra. A opinião dos outros, nesse caso da sua mulher, é bem-vinda. E pode ser melhor do que a sua, do que a minha. Liderar não significa impor e nunca ouvir, nem significa ter a última palavra, homens. Submissão não significa que você não deve tentar influenciar o seu marido. O objetivo da mulher crente é ganhar o seu marido, influenciando com a própria vida e vice-versa. Submissão não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Cristo. Cristo é agora o Senhor dessa mulher e por amor do Senhor ela será submissa ao seu marido. Mas ele não é o Senhor dela. Portanto, sempre que ela precisar escolher entre os dois, entre o Senhor e seu marido, a mulher sempre deve escolher Jesus. Se esse marido, mulher, lhe convidar para uma orgia, para dividir você com outros homens, num bacanal, você deve dizer não. Porque essa não é a vontade de Deus. Se ele te convidar para dar um golpe no comércio, você deve ser clara, mulher. Eu vou ficar com Jesus. Eu não posso participar disso. Falando, claro, com mansidão. Submissa de modo cativante. Tentando persuadir o marido a mudar o seu entendimento, o seu desejo e essa vontade de lhe levar para um bacanal e que juntos vocês deem um golpe no mercado. A ideia é deixar claro para esse marido que você quer seguir sua liderança. Mas nesse quesito que está errado, nesse assunto não dá. Porque essa não é a vontade de Deus. Amém? Espero ajudar vocês, homens e mulheres, com esse vídeo. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para um melhor entendimento para homens e mulheres. Então, dá o like, compartilha, porque o vídeo, vai chegar a pessoas que espero que a partir de agora compreendam melhor o que significa essa parceria do lar entre homens e mulheres. Esse é o segundo vídeo da série, Autoridade e Submissão. O terceiro vídeo que a gente vai gravar
ele vai falar da importância da autoridade. E que o trono de Deus está estabelecido sob a autoridade. Amém? Então, até lá no terceiro vídeo. Que Deus em Cristo abençoe você.